Boa noite a todos. Vamos novamente fazer a nossa transmissão ao vivo da nossa palestra virtual. Eu gostaria de agradecer mais uma vez as visualizações, a todos os comentários. Gostaria também de dizer àqueles que enviaram seus pedidos de prece que nós vamos fazer as orações hoje, tá? Hoje nós vamos falar na nossa reunião do capítulo 14, Honra teu pai e tua mãe, do Evangelho segundo o Espiritismo. E nós vamos usar como referência uma palestra do Haroldo Dutra Dias sobre o filho pródigo e também o livro Parábolas e Ensinamentos de Jesus, de Caibar Schutel. Então nós vamos falar hoje dos laços de família, tá? Antes nós vamos fazer a nossa prece. Peço que todos nos acompanhem na prece para que a gente possa iniciar a nossa reunião. Vamos pedir a Deus, nosso Pai, a Jesus e aos bons espíritos que nos auxiliem na nossa reunião de hoje, nos dando muita paz, harmonia, proteção e bom entendimento das lições que nós vamos estudar. Vamos pedir à equipe espiritual que esteja conosco, nos auxiliando, nos intuindo para o bom entendimento dessas lições. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os planos do universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Pai. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentações, mas liberta-nos do mal, para o teu reino de luz, poder, bondade e glória para sempre. Que assim seja. Muito bem. Então, capítulo 14, Honra teu pai e tua mãe, laços de família. Nós vamos ler aqui o último trecho da mensagem de Santo Agostinho, que foi ditada em Paris em 1862. A semelhança de gostos, a identidade de progresso moral e a afeição levam os espíritos a se reunirem formando famílias. Esses mesmos espíritos, em suas migrações terrestres, procuram-se para se agruparem, como o fazem no espaço. Lá nascem as famílias unidas e homogêneas. E se em suas peregrinações forem momentaneamente separadas, reencontram-se mais tarde, felizes com os seus novos progressos. Mas, como não devem trabalhar somente para si, Deus permite que espíritos menos avançados venham encarnar-se entre eles, para aí buscarem os conselhos e bons exemplos que interessam ao seu adiantamento. Por vezes causam perturbações, mas nisso está a prova e nisso está a tarefa. Acolhei-os, pois, como irmãos, vinde em sua ajuda, e mais tarde, no mundo dos espíritos, a família se felicitará de ter salvado do naufrágio quem, por sua vez, poderá salvar outros. Então, uma mensagem muito bonita de Santo Agostinho. Nós temos dois tipos de família. Nós temos a família consanguínea e temos a nossa família espiritual. A nossa família espiritual é composta por espíritos que têm afinidade conosco, espíritos simpáticos, que têm a maioria de gostos, de costumes, de pensamentos iguais. E a nossa família consanguínea não é da mesma forma. Muitas vezes está presente na nossa família consanguínea espíritos com os quais nós temos que nos reajustar. Espíritos que, vamos dizer assim, foram inimigos do passado, nós tivemos desavenças no passado, ou até espíritos que ele, mas não têm afinidade com os nossos pensamentos, com as nossas ações.
E há um motivo para que Deus coloque todos na mesma família consanguínea, né? É para que nós possamos fazer de um inimigo um amigo. É para que nós possamos fazer de um espírito que não tem afeições conosco um amigo. Então, existe um propósito para isso. E aqueles que estão na nossa família, na nossa família consanguínea, que fazem parte da nossa família espiritual, é para que estreitem mais ainda os laços. Vamos citar um exemplo. Um pai e uma mãe que são espíritos afins. E nessa família consanguínea, dessa existência terrestre, tem que receber um espírito que teve uma desavença com os dois numa encarnação anterior, tem que recebê-lo como filho. Então, como está dito aqui no texto, é uma prova para eles, né? É uma prova para eles, é uma tarefa difícil que eles vão ter que se unir bastante para dar conta de realizar, né? Para que esse filho, que muitas vezes vai ser um filho rebelde, um filho problemático, um filho que vai ter conflitos com o pai ou com a mãe, ele possa, né, através desse amor de pai e mãe, dessa dedicação, no final dessa encarnação, ser um amigo, ser um espírito afim. Esse é o objetivo, né, de nós estarmos espíritos que ainda não pensam como nós, na mesma família consanguínea, né? E isso vale para a nossa vida em geral aqui na Terra. Eu gostaria de usar como exemplo, para essa lição de hoje, a parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo é muito interessante porque ela vai narrar dois tipos de filhos aí. Primeiramente, para nós entendermos essa parábola do filho pródigo, é necessário entender o que é pródigo. Porque a palavra pródigo significa esbanjador, aquele que gasta tudo que tem. É confundida com prodígio, às vezes, por ser o filho mais novo, parece que confunde um pouco. Então, pródigo é aquele esbanjador, aquele que quer gastar tudo que tem e não guarda nada. E o que acontece nessa parábola é que Jesus ele vai colocar essa parábola numa época, num contexto social totalmente patriarcal. Então tem coisas nessa parábola de Jesus que chocou aquelas pessoas que estavam ouvindo ali, porque eles esperavam que Jesus fosse dizer outras coisas. Vamos compreender isso. Na sociedade judaica da época, era inadmissível o filho para o pai, antes do pai, né? Lógico que o pai era uma ofensa para o pai, era como se ele quisesse que o pai morresse. Então o que acontece? O filho pródigo, ele chega para o pai e exige a divisão da herança. Se o pai expulsaria ele. Ele é expulso da aldeia, da cidade. E na parábola, o pai faz o quê? O pai divide a herança, para que ele siga o seu caminho. E ele se afasta da casa do pai. Ele vai para uma região longínqua. E lá, como ele era pródigo, esbanjador, ele gasta tudo que tinha. E acaba tendo que procurar serviço. E o serviço que é dado a ele é um dos piores serviços daquela região, que era cuidar dos porcos. Porque o porco é um animal considerado imundo pelos judeus. Então foi dado a ele esse serviço. E quando ele achou que a situação não podia piorar, então ele sentia fome, muitas vezes ele tinha que comer a comida dos porcos. E um certo dia ele cai em si e lembra que os servos da casa do pai são muito bem mais tratados, melhor tratados do que ele está sendo tratado ali. Então ele decide retornar à casa do pai para pedir emprego para o pai.
para pedir para ser um servo lá na casa do pai. E ele retorna. E nesse retorno, o pai, quando vê ele chegando, corre em direção dele, o abraça, o beija, feliz por ele ter retornado, e pede que os servos tragam sandália para ele, tragam a roupa para ele, e manda preparar uma festa para ele. Manda matar um bezerro cevado para a festa. Esse é o pai da parábola. Agora, o pai judeu, jamais um ancião, um pai judeu, ia sair correndo em direção ao filho. A aldeia jamais ia aceitar ele de volta. E não deixou ele nem falar que ele queria ser o servo da casa. Imediatamente já mandou vir a sandália, a roupa para ele, porque a sandália era usada somente pelos filhos e pelo pai, pelos donos da casa. Os servos andavam descalços. E o pai também coloca no dedo dele o anel da família, o anel de filho. Então jamais na sociedade judaica ia acontecer isso. Então essa parábola de Jesus choca aqueles ouvintes, né? E aí começa a festa da misericórdia, do retorno daquele dia. Aí é a misericórdia divina, né? E o filho mais velho, que ficou o tempo todo na casa do pai, quando ele chega do trabalho e vê a festa em andamento, ele se revolta com isso e pergunta para o servo o que estava acontecendo. E o servo explica para ele: o seu irmão retornou e seu pai matou um bezerro e está fazendo uma festa para ele. E ele se revolta com aquilo ali. Ele sente ciúmes, ele não concorda. E ele fala: não, eu não vou entrar nessa festa. E mais uma vez, o pai toma uma atitude que o pai judeu jamais tomaria. O filho, se desobedecesse de entrar para casa, seria também deserdado e expulso da aldeia. E o pai da parábola sai da casa e vem ter com ele. Fala: meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu também. Ele estava perdido e se achou. Por isso eu estou feliz. Então, veja aí. Qual que é o significado dessa parábola? Quem é o pai da parábola? É Deus. Quem é o filho pródigo? É uma grande parte da humanidade. E o filho mais velho? É uma pequena parte da humanidade. Porém, o filho mais novo, ele desobedece o pai, mas ele não se preocupa em demonstrar isso. O que acontece? Qual que é o exemplo do filho mais novo aí para nós? Todos os bens, toda a herança divina que a gente recebe, a gente deve usar com responsabilidade. E ele foi responsável. Qual que é a herança divina aí? Não é a questão financeira. Deus nos concede tudo. O ar que nós respiramos, esse corpo que nós estamos utilizando, esse corpo físico para estar aqui, a saúde desse corpo físico, as oportunidades que a gente tem na encarnação, a nossa inteligência. Então tudo está aí concedido por Deus para nós, o nosso alimento, o ar que nós respiramos. Então essa é a herança divina. As oportunidades de fazer o bem. E esse filho pródigo, ele deixa tudo isso para trás. Ele age com irresponsabilidade com relação a isso. Mas ele cai em si e se arrepende. E aí, como eu disse agora há pouco, aí que funciona a misericórdia divina, em forma de oportunidade. O Pai, que é Deus, o recebe de braços abertos,
por uma nova oportunidade. E o filho mais velho, que fica com o pai, sabendo que tudo que restou vai ser herança dele, e se comporta melhor, não se equivoca como o outro, né? Procura seguir as leis da casa, é obediente ao pai, porém ele ainda não entendeu o que é essa comunhão total com o pai, porque ele é muito severo para com o erro dos outros. Ele não tem generosidade, ele ainda não consegue praticar a compaixão, a generosidade, a piedade. Então ele ainda não entendeu a lei de amor também. Ele também não entendeu. Ele também foi desobediente ao Pai. Jesus coloca de uma maneira simples para que aquelas pessoas da época compreendessem, e para eles foi um choque ouvir aquela parábola, porque a cultura deles era totalmente diferente. Mas foi muito importante, porque muitos compreenderam e começaram a mudar as suas atitudes. E como os ensinamentos de Jesus são para sempre, hoje a gente tem condições de entender um pouco melhor essa parábola, né? De entender que todos os nossos irmãos, inclusive nós, cometemos equívocos, e quando a gente realmente se arrepende sinceramente, as portas vão estar abertas para que a gente retorne para o caminho do bem, para que a gente retorne para o caminho correto, né? Porque quantas vezes nós já não fomos ingratos com o Pai Celestial? Quantas vezes nós não deixamos a vaidade tomar conta de nós? Porque o filho mais velho, ele se sentia já uma pessoa correta, um espírito bom, um espírito de atitudes boas, porém ele ainda era vaidoso. Ele ainda tinha a vaidade no seu coração. E nós devemos nos policiar, porque para nós fazermos jus ao título de filhos de Deus, nós devemos estar realmente em comunhão com Ele. Nós devemos nos esforçar para praticar essa lei do amor. E parte dessa prática da lei do amor, grande parte dela, está dentro do nosso lar, está dentro da nossa família consanguínea. É aí onde nós devemos mais praticá-la. E talvez onde nós temos mais dificuldades de praticá-la. Então, se nós estamos numa condição melhor dentro da nossa família consanguínea, se nós temos um pouco mais de entendimento dessas leis divinas, dos ensinamentos de Jesus, nós devemos tomar a iniciativa no sentido de criar afeições, de procurar essa afinidade com o nosso próximo. Essa é a nossa obrigação, como verdadeiros cristãos, como verdadeiros homens de bem. Então, quando a gente escuta essa parábola, nós podemos fazer essa pergunta, né? Quem nós somos na parábola, né? Se nós somos o filho pródigo, então é necessário que a gente retome o caminho para a casa do Pai. Que a gente diminua esses excessos de equívocos e procure andar pelo caminho melhor, pelo caminho do bem. Se nós somos o filho mais velho da parábola, se nós nos identificamos com ele, então nós não vamos cometer o mesmo equívoco que ele cometeu. Por que é tão difícil eu ficar feliz com uma conquista do outro? Por que é tão difícil nós aceitarmos que uma pessoa que vivia em equívocos tenha se regenerado? É isso que Jesus está dizendo na parábola. É isso que o pai da parábola disse para o filho mais velho, né? Fique feliz por ele. Ele estava perdido e encontrou o caminho de volta. Vamos ficar felizes por ele. E a gente tem dificuldade quando chega esse momento.
Nós temos dificuldade em nos alegrarmos pela conquista espiritual dos nossos irmãos. Há uma outra mensagem nessa parábola, que é bom a gente frisar aqui hoje também, aproveitando o momento. Veja como a misericórdia divina está sempre presente nas nossas vidas. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, nos momentos de sofrimentos nas nossas existências, Deus, que é o pai da parábola, corre em nossa direção. Manda ajuda de todas as maneiras para nós, de todas as formas. Então é isso também que Jesus mostra para nós, ensina para nós nessa parábola. Então, só recapitulando, né? O pai da parábola é Deus, o filho pródigo e o filho mais velho são os espíritos em evolução. A herança divina é tudo aquilo que nos é concedido, porque Deus é esse pai do universo, criador do universo, então tudo pertence a Ele, antes de nos pertencer. Nós somos somente fiéis depositários. Nós temos que guardar esses bens, utilizar, conservar e devolver. Uma bela lição, uma bela reflexão para nós, para que a gente possa colocar em prática na nossa vida, sabendo que a cada existência, a cada encarnação, nós temos uma grande oportunidade de aumentar a nossa família espiritual. Como diz a letra de uma música de Roberto Carlos, Eu Quero Apenas, em que ele canta o seguinte: eu quero ter 1 milhão de amigos para bem mais forte poder cantar. Então, um dos objetivos de nós estarmos aqui é fazer muitos amigos. A amizade sincera é um tesouro. Essa é a nossa lição de hoje. Falamos então dos laços de família, da parábola do filho pródigo. Eu espero que vocês tenham curtido aí a nossa palestra de hoje. Eu disse no início que a nossa fonte era uma palestra do YouTube, O Filho Pródigo, feita por Haroldo Dutra Dias, e também o livro Parábolas e Ensinamentos de Jesus, de Caibar Schutel. Então vocês podem conferir depois lá. Tá? Vamos então para a nossa parte final da nossa reunião. Aqueles que quiserem colocar a sua água aí para fluidificar. E vamos pedir à equipe espiritual da casa para que aplique os passes à distância. E vamos também pedir por todos aqueles que enviaram as suas orações aí pelo Messenger. Então, nesse momento, vamos mais uma vez unir os nossos pensamentos, os nossos bons sentimentos em torno da prece, para que a gente possa pedir muita paz, muita proteção a Deus, nosso Pai, a Jesus e aos bons espíritos. Vamos pedir pelo nosso lar, pela nossa família, pelos nossos amigos, que Jesus possa estar conosco no nosso lar por mais essa semana, através dos bons espíritos. Vamos pedir por todas as entidades sociais da nossa cidade. Nós sempre lembramos aqui da cidade dos velhinhos, da casa das crianças, dos meninos, das meninas. Vamos pedir também pelo APAI, pedir por todas as instituições que cuidam daqueles que caem do vício do álcool e das drogas.
pelo albergue noturno, pelo presídio da nossa cidade, pelo nosso hospital Santa Casa de Misericórdia, para todos os trabalhadores, voluntários e pacientes desses lares, que possam receber a nossa prece, as nossas vibrações. Vamos pedir por aqueles que cuidam da nossa segurança, da administração da nossa cidade. Vamos pedir pelo nosso Brasil e para todo o nosso planeta Terra, onde haja doenças, violências, fome. Vamos agradecer a equipe espiritual da casa pelos passes, pela fluidificação da nossa água. Agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, por mais essa bela reunião que pudemos estar aqui juntos, aprendendo as suas lições. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os planos de vida do universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Pai. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentações, mas liberta-nos do mal, para o teu reino de luz, poder, bondade e glória para sempre. Que assim seja. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe, e se Ele assim nos permitir, na próxima segunda-feira, às 8 da noite, nós estaremos aqui novamente juntos.